Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar nos relatos históricos bem intensos, sabe? Sobre perseguições contra cristãos, direto do capítulo 3 do Livro dos Mártires. A ideia aqui é, bom, navegar por essas histórias, tentar entender os contextos, né? O que estava por trás dos conflitos, as motivações e as histórias humanas ali. Vamos tentar tirar os pontos mais importantes, as percepções mais marcantes desses relatos antigos. Exato. Vamos explorar como é que a fé, a política, o poder, como tudo isso se entrelaçou em épocas e lugares diferentes, sabe? E acabou gerando esses confrontos, essa violência que o texto descreve. Vamos procurar os padrões, mas também, claro, as coisas específicas de cada período. Vamos começar então lá na antiga Pérsia. O texto conta que a expansão do cristianismo começou a preocupar e muito os sacerdotes locais, aqueles que adoravam o sol. Eles ficaram com medo de perder influência, né? Uhum. O poder sobre o povo. E aí o que eles fizeram? Levaram a coisa para o campo político. Uhum. Acusaram os cristãos pro imperador Sapores. Disseram que eles eram, tipo, inimigos do Estado, sabe? Que estavam passando informações para os romanos, que eram os grandes rivais da Pérsia naquela época. Aquela tática clássica, né? Associar uma fé diferente a uma ameaça externa. E o imperador Sapores, que segundo o livro já não simpatizava muito com o cristianismo, ele comprou essa ideia. Pois é. E isso, bom, deu início a uma perseguição bem grande. O livro até menciona figuras importantes da igreja e do governo que foram martirizadas nessa época. É um padrão que a gente vê se repetir, né? Uma tensão que é religiosa na origem, mas que é, digamos, reembalada como ameaça política para justificar a repressão do Estado. Exatamente. A fé do outro vira um problema de segurança nacional. Mas aí, olha só, acontece uma coisa interessante. Uma reviravolta. O imperador romano Constantino resolveu se meter. Ah, sim. Ele mandou uma carta para o rei persa. Isso. E na carta ele falava das próprias vitórias militares dele, dizendo que era por causa da fé cristã, e basicamente ele sugeriu que, olha, a Pérsia também podia prosperar se tratasse bem os cristãos. Ele usou as conquistas dele, que iam desde o Oceano Ocidental até quase os confins do Oriente, como argumento, né? Falou que Deus o ajudava porque ele seguia a cruz e não perseguia os seguidores. Foi, assim, uma tentativa de conectar sucesso político e militar com tolerância religiosa. Uma diplomacia meio baseada em resultados, digamos. E parece que deu certo, pelo menos por um tempo, né? Deu uma acalmada, sim, a perseguição deu uma trégua. Mas o próprio texto faz questão de dizer que ela voltou com força anos depois, já com outro rei. O que mostra bem como essas pausas eram frágeis, né? Dependia muito do jogo de poder do momento. Totalmente. Ilustra bem como a política externa, as alianças podiam, acender ou apagar o fogo da perseguição religiosa naquela época tão estável. Agora, vamos para outra camada dessa história. Uma talvez ainda mais complicada. Nem toda a perseguição vinha de fora do cristianismo, sabe? O texto dedica um bom espaço para o chamado conflito ariano. Ah, sim, é a controvérsia ariana, que começou com Arrio, um sacerdote lá de Alexandria, por volta de 318. A questão toda era sobre a natureza de Cristo, né? Isso. Arrio via Cristo como uma criatura divina, muito importante, claro, mas não igual a Deus Pai em essência. Essa ideia foi condenada em concílios e tal, mas o debate não acabou ali, né? Não mesmo. Pelo contrário, ganhou uma força política enorme. O relato conta que, depois que Constantino o Grande morreu, os arianos conseguiram apoio do filho dele, o Constâncio II, que governava a parte oriental do império. E aí a dinâmica muda completamente. Exatamente. Agora, olha só, a gente tem cristãos perseguindo outros cristãos. Por causa de doutrina. É fascinante e trágico ao mesmo tempo, né? A fonte descreve o exílio de figuras ortodoxas importantes, tipo Atanásio, que era bispo de Alexandria, e a colocação de bispos arianos no lugar dele. Quer dizer, a doutrina virou uma ferramenta política. Totalmente. E a intensidade da briga dentro da própria comunidade cristã. Nossa. O caso de Jorge, o bispo ariano, que assumiu lá em Alexandria com apoio do Império, é descrito assim com tintas muito fortes. Dizem que ele liderou uma perseguição com uma dureza mais que infernal, usando a força do Estado mesmo.
As crueldades cometidas pelos arianos, segundo o texto, não deviam nada às dos pagãos. A narrativa fala de expulsão de clérigos ortodoxos, fechamento de igrejas, uma repressão tão brutal que, se um acusado conseguisse fugir, a família inteira podia ser morta e os bens confiscados. Isso mostra o nível de divisão, de violência sectária que essa disputa teológica gerou. É impressionante. Avançando um pouco no tempo, a gente chega em Juliano, sobrinho do Constantino. Ah, o famoso Juliano o Apóstata. Esse mesmo. Ele teve educação cristã, mas quando virou imperador, lá por 361, ele renegou a fé e tentou restaurar o paganismo. É interessante a abordagem do Juliano, como o livro descreve. Diferente de outros imperadores pagãos que mandavam matar todo mundo logo de cara, ele parece que adotou uma estratégia mais sistêmica, quase administrativa para minar o cristianismo. É verdade, ele não saiu publicando éditos de morte diretos, né? Mas ele permitiu que pagãos exilados voltassem, deu liberdade religiosa para todas as seitas, o que à primeira vista parece tolerante. Mas, ao mesmo tempo... Isso, ao mesmo tempo, ele foi tirando os cristãos de cargos importantes, no governo, na justiça, no exército, proibiu que eles dessem aula nas escolas públicas, revogou privilégios que o Constantino tinha dado para o clero. Foi uma tática de enfraquecimento estrutural, né? Em vez de ataques diretos, sangrentos, imediatos, ele buscava, sufocar a influência cristã na sociedade, na educação, no poder. Uma forma de perseguição mais sutil, cultural, talvez, mas não menos eficaz a longo prazo. E nesse cenário todo, a história de Basílio se destaca muito. Ele era um bispo que já tinha combatido o arianismo e agora se opôs a essa restauração do paganismo pelo Juliano. O texto conta que ele bateu de frente mesmo com o imperador quando ele passou pela cidade dele, Ancira. Tentaram de tudo, né? Promessas, ameaças. Mas o Basílio se manteve firme. Aí levaram ele até o imperador e ele não só se recusou a abandonar a fé, como, segundo o relato, ainda previu a morte do Juliano e o destino ruim dele. Uma coragem, impressionante, né, diante do poder absoluto. E a reação do Juliano, como está registrado, foi brutal. Furioso, ele teria ordenado que o corpo do Basílio fosse torturado de uma forma horrível, desgarrado a cada dia em 7 partes diferentes. Nossa! A narrativa diz que ele morreu sob essa tortura em 362. É um relato bem chocante. E o Basílio não foi o único, né? A fonte lista outros nomes. Donato, bispo de Arezzo, Hilarino, um eremita, e também Ártimio, um comandante militar lá no Egito, que foi executado por ser cristão. O texto descreve atrocidades horríveis na Palestina, em Alexandria, nesse período. Gente queimada, arrastada pelas ruas, cozida, apedrechada. São relatos de uma crueldade extrema mesmo. Isso. Até levanta uma questão, né? Sobre a natureza dessa violência. Porque mesmo com aquela estratégia inicial mais administrativa do Juliano, a perseguição descrita acaba sendo tão ou mais brutal que as anteriores em alguns momentos. É verdade? Talvez isso mostre que, uma vez que você abre a porta da hostilidade, a violência pode escalar muito rápido, independente da estratégia inicial do governante. Ou, quem sabe, a própria resistência dos cristãos tenha provocado reações mais duras por parte das autoridades locais. É uma possibilidade. Bom, o Juliano acabou morrendo em 363, numa campanha militar lá na Pérsia. O sucessor dele, Joviano, fez as pazes com a igreja. Mas aquela tensão interna, o conflito ariano... Esse voltou a explodir no Oriente sob o imperador Valente. As coisas realmente não se acalmavam por muito tempo. E além dessas brigas internas e das políticas dos imperadores, o cenário todo estava mudando muito, né? Com as chamadas invasões bárbaras, as grandes migrações de povos para dentro do Império Romano. Exatamente. O livro menciona os godos. Muitos deles já eram cristãos, principalmente arianos, desde a época do Constantino. Mas a relação era... tensa. Tinha facções diferentes, reis diferentes. Um deles, Atanarico, rei dos ostrogodos, que vivia em guerra com Roma, perseguiu os próprios súditos cristãos por volta de 370. Talvez por associar eles aos romanos, né? Ou por uma questão de identidade tribal, pagã, que ainda resistia forte ali. Se a gente olha para o quadro maior, essas perseguições estão acontecendo num momento de transformação gigantesca na Europa. Política, populacional, é uma mistura complexa, né?
Identidade tribal, diferentes tipos de cristianismo ortodoxo, ariano, paganismo que ainda existia, e a relação sempre tensa com o Império Romano, que já estava, assim, enfraquecendo bastante. E falando em Roma e godos, a fonte traz uma descrição muito, muito vívida de um evento. O último triunfo romano. Ah, sim. Uma celebração em Roma depois de uma vitória sobre os godos, né? Comandada pelo general Estilicão, mas festejada pelo jovem imperador Honório. Isso. O triunfo era aquela parada militar tradicional romana, né? Exibindo prisioneiros, tesouros de guerra. Mas uma parte importante da festa eram os combates de gladiadores no Coliseu, um espetáculo de violência que ainda existia. O texto pinta um quadro bem detalhado. Os gladiadores entram, fortes, jovens, uns com espadas, outros com tridentes e redes, desfilam, param na frente do camarote imperial e fazem aquela saudação famosa. Ave César, morituri te salutant. Salve César, aqueles que vão morrer te saúdam. Chego a arrepiar pensar nisso hoje. Totalmente. E eles lutavam pra valer, né? Até a morte ou a rendição. Quando um feria o outro gravemente, ele olhava pra multidão esperando o veredito. Ele gritava Rock Rabbit, né? Tipo, ele pegou ou tá ferido. Aí a multidão decidia com o polegar. Pra cima, poupava. Pra baixo, era sentença de morte. E se o vencido hesitasse, o pessoal gritava Recipe Ferrum, receba o ferro. A narrativa até menciona que gente importante descia lá na arena pra ver de perto os últimos suspiros. Um retrato da brutalidade que era normal naquela cultura. Um entretenimento popular baseado na morte real. Difícil de imaginar hoje, mas era. Era parte do cotidiano romano. Só que, nesse último triunfo, aconteceu algo diferente. Um homem simples, um eremita chamado Telêmaco, que tinha vindo lá da Ásia em peregrinação, pulou dentro da arena. Sério? No meio da luta. Sim. Se meteu entre os gladiadores, tentando separar eles, e começou a repreender todo mundo pela violência. Gritava algo tipo, não respondam à misericórdia de Deus fazendo com que se matem uns aos outros. E a reação da multidão? No começo foi raiva, zombaria, isso aqui não é lugar de sermão, continuem, gladiadores. Tentaram tirar ele de lá, mas ele insistia. Aí o clima esquentou. Sedição, fora com ele. Nossa. Os próprios gladiadores, irritados com a interrupção, acabaram matando Telêmaco ali mesmo, com as armas deles. A multidão também jogou pedras nele. Uma cena bem trágica. Mas essa morte, segundo o que o texto conta, teve um efeito inesperado e profundo. O choque de ver um homem considerado santo ser morto daquele jeito, por protestar contra a barbárie, parece que causou um impacto na consciência das pessoas. A obra afirma que, a partir daquele dia, nunca mais teve luta de gladiadores no Coliseu de Roma. Uau! Então quer dizer, é um exemplo poderoso, né? Como está narrado ali, de como o testemunho moral de uma pessoa, mesmo levando ao sacrifício dela, pôde, supostamente, provocar uma mudança cultural enorme, acabar com uma prática de séculos e tão brutal. Exatamente. Uma narrativa bem marcante sobre o poder do protesto individual e o custo do testemunho. E a fonte não para por aí, né? Ela continua mostrando que os conflitos, as perseguições, seguiram por séculos, mesmo depois da queda do Império Romano do Ocidente e do fim dos gladiadores. É verdade. O capítulo segue com vários exemplos que vão do século V até o XI. Em vez da gente listar tudo, talvez seja melhor agrupar pelos temas que se repetem, né? Boa ideia. A gente vê, por exemplo, a continuidade daquelas disputas teológicas violentas, como o caso do Protério de Alexandria, morto em 457, por uma facção rival, os eutiquianos, que tinham outra visão sobre Cristo. Tem também os conflitos ligados à conversão entre diferentes tipos de cristianismo, como o Hermenegildo, príncipe godo lá na Espanha, morto em 586 pelo próprio pai que era rei ariano, depois que ele se converteu à fé ortodoxa. Aparecem também casos de oposição a doutrinas consideradas heréticas que acabam em perseguição pelo poder imperial, tipo o Martinho de Roma, que se opôs aos monotelitas, outra doutrina sobre a vontade de Cristo, e foi exilado e morto em 655. E a luta contra o arianismo continuava, né?
como no caso de João de Bérgamo, assassinado na Lombardia em 683. Outro tema que aparece muito forte é o perigo que os missionários corriam em terras pagãs ou recém-convertidas. Sim, vemos o Kilian, irlandês morto na Alemanha em 689, o Bonifácio, aquele missionário inglês super importante morto na Frísia em 755, o Adalberto de Praga, morto na Prússia em 997. Eles iam levar a fé, mas muitas vezes encontravam resistência violenta. Tem também a perseguição por forças externas, né? Como os mártires de Armólia, mortos pelos sarracenos, pelos muçulmanos em 845, ou o prefeito de Córdoba, executado na Espanha muçulmana em 805 por criticar o profeta Maomé. E, claro, o eterno conflito entre a autoridade da Igreja e o poder dos reis. Exato. O Alfago, arcebispo de Canterbury, morto por invasores dinamarqueses em 1012, porque se recusou a usar o dinheiro da Igreja para pagar o resgate dele. O Gerardo de Chonade, na Hungria, morto em 1045 por se opor a um acordo que ia restaurar o paganismo. E o caso famoso do Stanislau, o bispo de Cracóvia, morto pelo próprio rei da Polônia, Boleslau II, em 1079, depois de confrontar o rei pelos crimes dele. Ufa! Olha, olhando para todos esses exemplos, que cobrem tantos séculos, tantos lugares diferentes, Pérsia, Egito, Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra, Polônia, Hungria, fica bem claro que a história que o livro conta é longa e muito complexa. Sem dúvida. As perseguições vieram de todos os lados, né? Imperadores pagãos, facções cristãs rivais, invasores, governantes locais, tanto pagãos quanto cristãos que se sentiam desafiados de alguma forma. O texto pinta um quadro de uma fé que estava constantemente sendo testada, né? Por conflitos de poder, por choques culturais, por disputas de doutrina internas. É uma história brutal em muitos momentos. Com certeza. Então, o que a gente pode, concluir dessa nossa conversa sobre os relatos do Livro dos Mártires? A gente vê um panorama enorme, variado, de perseguições, com motivações que vão desde ordens de imperadores, brigas teológicas, até reações a missões de evangelização e confrontos diretos com o poder secular. Sim. E talvez uma reflexão interessante que surge dessa história tão longa e diversa seja sobre um padrão que parece se repetir, né? Como crenças que são minoritárias, ou novas formas de fé, ou até mesmo vozes críticas dentro de uma tradição que já está estabelecida, como elas são frequentemente vistas e retratadas como ameaças à ordem vigente. É verdade. Seja essa ordem política, social ou a própria ordem religiosa que domina. A gente viu isso desde a Pérsia Antiga até a Polônia medieval, nos exemplos que o livro deu. Exato. Então, fica talvez uma pergunta para a gente pensar, né? O que essa persistência, essa repetição desse padrão, em contextos tão diferentes, nos diz sobre a dinâmica fundamental e talvez até atemporal entre sistemas de poder estabelecidos e o surgimento de novas ou diferentes expressões de fé ou de consciência moral? Uma questão profunda, sem dúvida, para a gente continuar a refletir. Bom, encerramos aqui então nossa análise desses trechos históricos do capítulo 3 de O Livro dos Mártires.